Falando de empuxo, quem nunca notou que se sente mais leve numa piscina, não é mesmo? Você entra numa piscina, você consegue flutuar, você se sente mais leve. Isso porque tem uma força que a gente chama de empuxo, que puxa a gente, quando a gente está dentro de um fluido, que no caso aqui é a água, de baixo para cima. Não seria simplesmente o líquido, tá? Um outro fluido é o ar. Quem nunca viu um gazélio, um balão cheio de gazélio subir, né? Isso porque ele também está mergulhado num fluido, que é o ar. Ele tem gazélio enchido, e o fluido que ele mergulhou é a própria atmosfera, o ar atmosférico. Por isso ele sobe, porque tem um empuxo também, de baixo para cima, agindo nele. É claro que o gás hélio é menos denso que o ar, e por isso também ele sobe e flutua, no caso assim, né, seria o equivalente a flutuar no líquido, digamos, né? Mas na realidade, se você olhar aqui, ó, essa pedra aqui dentro do líquido, ela tem uma força-peso agindo e o empuxo puxando, né, aqui no caso de baixo para cima, na direção de baixo para cima. Só que também tem uma pressão por todos os lados dessa pedra, certo? Eu desenhei umas setinhas menores aqui em cima, porque a pressão mais perto da superfície do líquido é menor do que quando está mais profundo. Por isso que as setas no fundo, ó, são maiores, porque a pressão aqui, representando que nesse ponto a pressão é maior. Quando você pensa direitinho, você vê que as componentes horizontais dessa força se cancelam. Essa desse lado vai se cancelar com a força que está desse lado. Mas a que está aqui, ó, indo para cima, subtrai um pouquinho da que está aqui para baixo, que é menor, mas ainda sobra muita força para cima, certo? Por isso até que o empuxo resultante é para cima, é uma força para cima. Devido a essa pressão ao redor aqui do objeto, ser assim, quanto mais profundo, maior. Até por isso o empuxo age de baixo para cima. O teorema de Arquimedes, ele diz que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Vamos pensar aqui, nesse experimento, ó, aqui a gente tem uma vasilha cheia d'água, e eu ainda não mergulhei esse objeto aqui dentro dessa vasilha, mas ela está a ponto, ó, da água cair. Está bem no nível aqui que faz com que a água vá para esse outro recipiente. Quando eu insiro esse objeto aqui dentro do líquido, no caso ele tem um peso aqui de 4 newtons, esse objeto, quando ele é inserido dentro do líquido, um pouco de líquido que é correspondente ao volume dele vai sair, e ao pesar esse líquido, peso, né, no caso aqui a massa vezes a gravidade, né, a gente está falando de massa diferente de peso, né, o peso dele mesmo, que é a massa desse líquido multiplicada pelo valor da gravidade, deu 3 newtons. Esse peso é o valor do empuxo, é o peso do líquido que deslocou, digamos assim, é o peso do líquido deslocado, é o empuxo. Veja que o empuxo vale 3 newtons, e agora o peso aqui, ó, desse aparente, digamos assim, desse objeto, passou a ser 1 newton. E a soma dos dois volta a ser o peso inicial do objeto fora do ar. A gente chama de peso aparente, que é como se fosse o que ele está dentro do líquido, que ele sente, na verdade, mas que é diferente, é menor do que o peso aqui no ar, né? Até porque as densidades do líquido e do ar são diferentes. Como o impulso é igual ao peso deslocado e peso é igual à massa vezes a gravidade, então o impulso é a massa desse líquido aqui vezes a gravidade, né? A massa desse líquido deslocado vezes a gravidade. Uma outra forma de achar a massa também é que densidade é massa por volume. Logo, se eu pegar o V aqui que está dividindo e passar multiplicando para o outro lado, eu posso dizer que massa é densidade vezes o volume. Não, massa é também a densidade vezes o volume. Então, se eu substituir a massa aqui por densidade vezes o volume, eu fico com a densidade do líquido vezes o volume desse líquido deslocado vezes a gravidade. Isso aqui é o impulso dVg, onde D é a densidade do líquido que deslocou, V é o volume desse líquido deslocado e G é a gravidade. Vamos pensar aqui em 3 objetos, né? Esse aqui, ó, ele está dentro do líquido, ele está em equilíbrio em qualquer lugar ali daquele líquido. Por quê? Porque o empuxo e a peso
o peso desse objeto e a força empuxo aqui, puxando ele para cima, tem o mesmo valor, por isso ele fica ali em equilíbrio, uma posição dentro do líquido. Quando isso acontece, a densidade do líquido geralmente é igual à densidade desse corpo, desse objeto. Agora, quando o empuxo é bem maior que o peso do objeto, ele flutua, né? Porque o empuxo consegue vencer a força-peso. E nesse caso, a densidade desse corpo é menor, até por isso ele flutuou. Então, a densidade do líquido aqui é maior que a densidade desse objeto. Nos casos em que a densidade do objeto é maior que a densidade do líquido, ele vai afundar e o peso dele é maior do que o empuxo, tentando levar ele para a superfície, por isso ele vai para o fundo. Vamos a um exemplo. Nessa figura, aqui a gente tem um cilindro que foi colocado aqui dentro de uma vasilha com líquido. Estão vendo o líquido aqui, ó? E esse cilindro tem uma altura de 7,5 centímetros, só que só 5 centímetros dele entraram dentro do líquido. A área da base aqui desse cilindro, ele já te deu, é uns 10 centímetros quadrados, e a densidade do líquido é 3 gramas por centímetro cúbico, ou 3.000 quilogramas por metro cúbico, ou 3 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Ele já te deu até transformado. Lembrando que o impulso pode ser calculado pela expressão E é igual à densidade do líquido deslocado vezes o volume desse líquido deslocado vezes a gravidade, responda, qual é em metro cúbico o volume desse líquido deslocado pelo cilindro? Olha, ele já te falou aqui que o volume deslocado é exatamente o volume do objeto que está dentro da água. A área da base, a gente já sabe que é 10 centímetros cúbicos. O volume que vai subir, digamos assim, quando a gente coloca esse objeto, é só o volume que está para dentro do líquido. Então, seria a área da base vezes essa altura de 5 centímetros. Logo, a área da base é 10 centímetros quadrados, a altura é 5 centímetros, o volume deslocado seria 50 centímetros cúbicos. Que você pode aqui transformar para metro cúbico, se você sabe que 1 metro cúbico equivale a 100 ao cubo, centímetros cúbicos, logo, 50 centímetros cúbicos dividido por 100 ao cubo dá 5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Simplesmente transformar, né? Na letra B, qual é em newtons o valor do empuxo que o cilindro está recebendo? O empuxo é o peso do líquido deslocado, como a gente acabou de falar. O empuxo seria a densidade vezes a gravidade vezes o volume. A densidade do líquido a gente já tem, 3.000 kg por metro cúbico. Gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E o volume deslocado foi o que a gente acabou de achar, que é o 50 dividido por 100 ao cubo, né? Para dar em metros cúbicos, que é 50 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Ao multiplicar esse 3.000 vezes o 10 vezes esse 50 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, te dá 1,5 newtons de empuxo. Aí ele pergunta, qual que é o peso desse cilindro, né? No ar mesmo, o peso real dele. Como o cilindro tem uma parte flutuando aqui, a gente diz que o empuxo é igual a peso, que ele vai estar com uma parte flutuando. Logo, o empuxo é igual ao peso, vai ser, o peso é 1,5 newton mesmo, que foi o valor do empuxo que a gente obteve.